Leitura diária. Levítico 24. O candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães, usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada uma, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro, como porção memorial, para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor cada sábado, em nome dos israelitas, como aliança perpétua. Pertencem a Arão e a seus descendentes, que os comerão no lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo, o castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de um israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como lhe fez, será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Amém? Para refletir. Os 2 elementos que compunham a função do candelabro e da mesa da proposição eram, respectivamente,
o azeite e os pães asmos. Aos sacerdotes cabia a atribuição de manter o candelabro sempre aceso e cuidar para que em cada sábado houvesse novos pães sobre a mesa, no lugar santo do santuário. O azeite sabemos ser um símbolo do Espírito Santo e o pão representa a Cristo, o pão da vida. João 6:35. E sua palavra, o maná espiritual. Esses dois símbolos declaram a missão do povo de Deus na terra e a condição necessária para a admissão no reino dos céus. Assim como a lâmpada deveria estar acesa continuamente, o povo de Deus deve manter acesa a chama do Espírito Santo a fim de revelar o caráter do Senhor. E a cada sábado, reunido como um só povo, comungar da palavra de Deus conforme o exemplo deixado pelo nosso Mestre. Lucas 4:16, Mateus 12:12. Todos os dias o candelabro era mantido aceso e na mesa jamais faltava os pães. Deus coloca à nossa disposição a constante guia do Espírito e a porção diária de sua palavra. Fomos chamados para ser uma luz contínua, espalhando pelo mundo o brilho incomparável das Escrituras. Somos o sacerdócio real de Deus. 1 Pedro 2:9. E não podemos perder o foco do objetivo de nossas vidas: glorificar a Deus. Isaías 43:7, Mateus 5:16. Estivesse esta pérola conservada em cada coração dos filhos de Israel, e não sucederia o caso de haver pecado de blasfêmia no meio deles. A blasfêmia, como conhecemos, se trata de uma grave ofensa ou insulto a Deus ou às coisas sagradas. A Bíblia, porém, apresenta um contexto mais amplo, considerando a blasfêmia como uma tentativa do homem em assumir a posição de Deus. Certa feita, quando Jesus estava em Cafarnaum, antes de operar a cura de um paralítico, ele fez a polêmica declaração de que perdoava os pecados daquele homem, sendo acusado por isso de blasfêmia. Marcos 2:7. Da mesma forma, quando levado preso e colocado diante do sinédrio, a sua resposta ao sumo sacerdote afirmando ser o Filho de Deus provocou grande alvoroço entre a turba acusadora e a pronta acusação. Blasfemou. Mateus 26:65. Blasfêmia, portanto, refere-se a assumir uma função que só a Deus pertence, eu tentar assumir o seu lugar. Jesus não blasfemou, pois ele era o próprio Deus, mas Satanás, desde tempos antigos, ambiciona ocupar o lugar do Altíssimo, tem trabalhado incansavelmente para que o homem também conserve a mesma ambição. O profeta Daniel declarou que surgiria um poder que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Assumindo então uma função que só a Deus pertence. O princípio bíblico é muito claro: ninguém é autorizado a acrescentar ou tirar palavra alguma das Escrituras. Apocalipse 22:18-19. Precisamos nos apegar firmemente à fé que nos é qual escudo contra os enganos do maligno. Efésios 6:16. E somente mediante o Espírito Santo
nossas lâmpadas permanecerão acesas até as bodas. Mateus 25:4. No livro do Apocalipse, vemos que o candelabro é um símbolo da igreja. Apocalipse 1:20. Mas de acordo com a parábola proferida por Jesus em Mateus 25:1-13, não basta ser candelabro, não basta ser igreja. Afinal, do que vale uma lâmpada que não ilumina? A presença do Espírito Santo deve ser real e constante no meio do povo do advento. A lâmpada também simboliza a palavra de Deus. Salmos 119, 105. Mas do que vale o conhecimento da Bíblia sem o poder do Espírito? Fazer parte da igreja não é sinônimo de salvação. Como o filho da mulher israelita que blasfemou o nome do Senhor, muitos professores cristãos serão destruídos no juízo porque escolheram ser guiados por suas próprias paixões. Estamos vivendo a maior crise de identidade da história da Igreja de Deus. Há uma letargia sem precedentes no meio do povo do advento. Onde estão os raios de luz provenientes do céu quando os reformadores protestantes pregavam com ousadia a verdade que os homens desprezavam? Onde estão aqueles que, qual os pioneiros adventistas, não descansavam enquanto não ouvissem a voz de Deus a lhes conceder mais luz? O grande conflito está à beira de seu desfecho, e a menos que estejamos qual tochas acesas pelo Espírito Santo, não conseguiremos discernir o tempo sobremodo decisivo de nossas peregrinações. Despertai, Igreja do Deus vivo, despertai, e isto digo-vos a vós, outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13:11. Vigiemos e oremos. Amém?